90% da galera que está começando a mixar, e até pessoas que já mixam há um bom tempo, não tem o domínio do fluxo de sinal, não entendem de estrutura de ganho, não conseguem ter essa visualização. E hoje eu vou mostrar desenhando, vou abrir a minha DAW aqui, vou dar exemplos aqui para você dominar o fluxo de sinal. E é isso aí, meus queridos inscritos do canal. Peço também que você já se inscreva, o vídeo de hoje é muito completo. Deixa o like aqui também e vamos aqui direto para o vídeo que a gente vai começar desenhando, tá bom? Então estamos aqui nesse site aqui, só para fazer uns rabiscos aqui para a gente começar essa aula de fluxo de sinal e estrutura de ganho, que são duas coisas que estão muito relacionadas, né? Você quer falar de estrutura de ganho, você tem que falar de fluxo de sinal, tá bom? E vice-versa. Então eu acho legal a gente começar falando lá do início, começar pelo começo mesmo, dando o exemplo de uma captação de voz. Vamos supor aqui que você está aqui gravando a sua voz, né? Então aqui está você, pensa que aqui tem um microfoninho, e tem um cabo aqui do microfone e ele vai para uma placa de som, aqui a sua SSL2, a sua Focusrite, eu vou chamar de PS, que é a sua placa de som. E aqui tanto faz, pode ser uma Apollo, uma SSL2, uma Focusrite, uma Behringer. E da placa de som, isso vai para o seu computador, seu laptop, seu PC, né? Então, olha só, aqui a gente já começa a entender que existe um fluxo de sinal, né? Vou chamar aqui de computador. E aqui dentro do computador, você tem a sua DAW, né? Que pode ser o FL Studio, o Ableton, o Pro Tools, o Logic Pro, o Reaper. Então você tem aqui a sua DAW dentro do computador, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre esse fluxo de sinal e depois entrar dentro da DAW. Eu vou compartilhar minha DAW também para falar sobre isso. Mas basicamente você está cantando aqui, né? Quando você canta, a voz é uma onda, uma onda mecânica que se propaga no ar, né? Não quero entrar muito na parte técnica aqui de essa onda e tal, não sei o quê. Pensa assim, de maneira bem simples, né? A sua voz é uma onda que se propaga aí no meio, e ela vai chegar aqui no microfone, que é um elemento transdutor. Não precisa se apegar a esses nomes, essas coisas mais difíceis, mas basicamente ele vai converter essa energia sonora, né? Essa energia do som, em um sinal elétrico que vai caminhar aqui pelo cabo. Então, aqui está o nosso fluxo de sinal, ó. Desde a hora que você está cantando, chega aqui no microfone, o microfone converte isso para um sinal elétrico que está caminhando aqui no fio, né? Então, você tem aqui, ó, um fluxo de sinal, já começa aqui na captação, né? Você cantou, o microfone aqui, ele converteu a sua voz num sinal elétrico que vai passar pelo cabo e ele vai chegar na placa de som, né? Aqui na placa de som acontecem duas coisas muito importantes, inclusive são o que define a qualidade de uma placa de som, né? Quando você vai comprar uma placa de som, você vai pensar nesses dois fatores aqui. Aqui na placa acontece a amplificação do sinal. Nossa, aqui ficou feio, hein? O escrito. Nossa, eu vou até apagar isso aqui, não dá não. Então aqui na placa, você tem a amplificação do sinal. Como assim amplificação? O sinal elétrico que está aqui no cabo, ele é muito pequenininho, é um sinal baixo, né? E aí quando chega aqui na placa, ela amplifica e depois ela converte esse sinal analógico, o sinal elétrico é um sinal analógico, pro digital. Então você tem uma conversão. Nossa, ficou feio aqui, mas deu para entender, né? Então, aqui na placa de som você tem a conversão, a amplificação e a conversão desse sinal aqui que estava vindo. Essa conversão ela acontece, só por curiosidade, por um processo de amostragem, né? Então, você tem aqui sua onda sonora.
você tem aqui seu sinal elétrico, a placa de som ela vai fazer uma amostragem. Então, ela vai pegar várias amostras desse sinal para construir um sinal digital, né? Então, a ideia é que ela pegue vários pontinhos para construir um sinal, né? Só que aqui são tantos pontinhos por segundo, né? São tantos pontinhos por segundo que acaba que o sinal aqui digital ele fica praticamente igual ao sinal analógico. Então, você não percebe essa diferença, né? Você não é uma coisa perceptível para a gente. Então você cantou a sua onda sonora, né? Essa energia acústica foi convertida num sinal elétrico no cabo. O cabo trouxe aqui até a placa de som. A placa de som amplificou e converteu para o digital, né? E aí entra aqui a qualidade de uma placa de som. Ela tem muito a ver com a qualidade dos pré-amplificadores, que é o que vai amplificar, e dos conversores, que é o que vai converter do mundo analógico para o digital, né? Então, quando você for comprar uma placa, quais que são os principais fatores? Pré-amplificadores e conversores. Placas melhores têm melhores pré-amplificadores e melhores conversores. Inclusive em estúdios, né, no estúdio que eu trabalho aqui em São Paulo, a gente tem um pré-amplificador dedicado, mais de um, né? Existe o famoso NIV 1073 para gravar voz, então é muito comum em estúdios você ter um pré-amplificador dedicado. Então o sinal num estúdio ele passa aqui, antes dele entrar na placa de som, ele já passa por um pré-amplificador dedicado aqui, né? Aqui antes no fluxo de sinal, ele vem antes aqui. Pensa assim, então tem um pré-amplificador, aí o sinal é amplificado, vai para a placa só converte, então você tem uma qualidade ainda melhor ali, você tem coisas dedicadas para cada parte do processo. Beleza, aqui no computador ele chegou na sua DAW. E aí aqui a gente vai para a DAW para falar um pouco sobre o fluxo de sinal lá dentro da DAW. Então a gente está aqui no Ableton e galera, isso aqui serve para qualquer DAW, tá? Pro FL Studio, pro Pro Tools, pro Logic, a ideia é sempre a mesma, né? Então vamos supor assim, ó, a gente tem, por exemplo, essa voz aqui, ó. E aí, geralmente, galera, já entra um ponto, né? Vocal a gente grava em mono. Isso aqui, apesar de ser uma pista estéreo, porque o artista me mandou assim dessa forma, isso aqui é mono. Você vê que o lado esquerdo e direito são iguais. Esse aqui é um sinal mono, tá? Vocal, ele é mono. A gente grava num microfone. Então, mas enfim, não vamos fugir aqui do tópico principal, que é fluxo de sinal. Beleza, o seu sinal chegou aqui dentro da DAW, né? Como que funciona o fluxo de sinal aqui dentro da DAW? Como que a gente continua isso aqui? Porque muita gente acha que chegou na DAW, acabou o fluxo de sinal. Mas não, o fluxo de sinal ele continua. O sinal ele vai continuar fluindo aqui dentro do projeto de acordo com uma sequência, né, de coisas aqui. Então, por exemplo, eu vou até excluir os plugins que tem nessa voz aqui. Olha só, você tem aqui a sua voz, que foi gravada. O primeiro lugar onde ela está aqui é no clipe. Aqui nesse lugar aqui é o clipe. É aqui que começa o fluxo de sinal, né? Então, se você der 2 cliques aqui, você consegue, por exemplo, dar ganho ou diminuir aqui no clipe. É o primeiro estágio, assim, o primeiro momento desse fluxo de sinal. E posteriormente da estrutura de ganho, que a gente vai falar um pouco também, que é o clipe. Do clipe, ele vai passar pelos plugins. Então aqui eu vou botar o exemplo de um CLA 76. CLA 76 mono. Então, do clipe, ele vai entrar num plugin. Aí você vai botar vários plugins, ele sempre entra num plugin, sai, vai para o plugin da frente. Depois que ele passar por todos os plugins, ele vai vir para cá, no fader. E aí deixa eu tirar essas mandadas aqui. Ele vai estar aqui no fader, né? O fader aqui, ele vem depois de todos os plugins, você controla o volume aqui no fader. E depois aqui do fader ele vai para onde? Bom, aqui de padrão ele já está indo para master. Quando você abre os projetos, os canais individuais vão para master, né? Aqui no Audio 2, para onde vai? Para master. Mas nada impede de você criar um outro canal de áudio, né? Um áudio 5. Aí você pode enviar esse sinal para o áudio 5, né? Não vou fazer isso, mas você brinca com esse fluxo de sinal, entendeu?
Além de... Aí, beleza, ele foi... Aqui ele tá indo pra Master, chegou aqui na Master. Ele vai, de novo, passar pelos plugins que tiverem na Master. E aí aqui ele tá aqui na Master, ele tá se somando com todo mundo. Todo mundo tá indo para Master, né? Existe um fluxo de sinal, tudo tá indo junto ali para Master. E aí passa por todos os plugins e depois vai pro fader da Master, que é o último controle aqui, que a gente nem costuma mexer nesse fader da Master, né? Mas basicamente é isso. E aí existe um ponto também de fluxo de sinal, que são as mandadas, né? Então, vamos voltar lá. O sinal está no clipe, ele passou pelos plugins, ele está aqui no fader. Depois do fader, você pode fazer envios desses sinais, mandadas, para canais paralelos, né? E muita gente não tem muita noção dessa questão do... Muita gente confunde essa questão dos canais paralelos, mas, basicamente, eu vou limpar a tela aqui. Pensa assim, lá dentro da DAW, o seu sinal está caminhando assim, o seu sinal é uma ondinha, né? Aí entra no plugin. Vamos supor que ele estava aqui no clipe. Aqui é o clipe, vai. Do clipe ele entrou num plugin, aí ele saiu aqui, vamos supor que esse plugin mexia um pouco nele, ele saiu assim, entrou em outro plugin, beleza, saiu desse plugin, saiu bem comprimidão, né? E aí vamos supor que ele foi, esse sinal, ele vem para o fader lá, o nosso fader de volume lá da outra página lá do Ableton, né? Aqui está o sinal aqui, né? Aí você pode, vamos supor que daqui ele vai para Master, né? Como está lá no projeto. Master, ou Main, como está sendo chamado agora, né? Main. Nossa, está muito feia a letra, mas foda-se, né? Mas tudo bem. Você pode fazer uma mandada paralela. O que é isso, né? Você consegue pegar, é como se abrisse uma torneirinha aqui desse sinal e você consegue mandar ele para outro canal onde você consegue processar ele diferente, fazer um reverb, uma compressão paralela. E esse sinal ele pode ir também ou para outro canal ou para master. Então, você criou uma mandada, um processamento paralelo. Essa é a ideia, né? Sempre isso. Você está enviando uma cópia desse sinal para um canal paralelo. Esse canal aqui você está processando. Aqui você pode comprimir, equalizar, jogar reverb, delay. Então, essa que é a ideia de um processamento paralelo, tá, pessoal? Que a gente pode ver aqui, né? Você está fazendo esse envio para um canal paralelo aqui. Tá bom? Saci, será que realmente é assim que funciona o fluxo sinal? Será que é verdade isso? Vamos mostrar um exemplo aqui, ó. O sinal ele saiu do clipe, ele entrou no 1176, pelo que eu falei, certo? Vamos ver como que ele está comprimindo aqui. O mesmo da segunda nos finais de semana, que ela toda linda ainda deite na minha cama. Você viu que ele está comprimindo aqui uns 5 decibéis, né? E aqui no CLA 76, né? Como eu já fiz vídeo aqui falando sobre ele, eu tenho até eu recomendo, inclusive, que você veja um vídeo aqui no meu canal sobre o CLA 76 depois. Mas o CLA 76 ele não tem um threshold. Basicamente, quanto mais sinal você empurrar para dentro dele, mais você vai comprimir, certo? Você pode empurrar esse sinal aqui pelo input, ou você pode aumentar o volume do clipe, né? Pensando que, já que você domina o fluxo sinal, quando você aumentar o volume desse clipe, você vai aumentar a quantidade de compressão aqui dentro dele. Olha só como eu vou aumentando, isso vai aumentar. Olha só. Espera aí. Caramba. O mesmo da segunda nos finais de semana, que ela toda linda ainda deite na minha cama pra criar coragem. Bebo 2 dedos de cana. Você viu? Inclusive tá até dando uma clipada, ele tá indicando aqui, ó. E aí entra um ponto. Você pode clipar o seu sinal em qualquer etapa desse fluxo de sinal. Tem muita gente que acha que clipar é só na master. Eu preciso de headroom na master para não clipar, né? Eu posso, por exemplo, ó, clipar muito aqui dentro do plugin, ó. O mesmo da segunda nos finais de semana, que ela toda linda ainda deite na minha... Tá vendo? Tá distorcendo um pouco, O tá mesmo... clipando. E aí eu posso pegar aqui, ó. O mesmo da segunda nos finais... Se eu pegar e abaixar a saída do plugin, o volume de saída... O mesmo da segunda nos... Eu deixei de clipar? Não. Tá vendo? Não tá... O mesmo da... Não tá clipando aqui, não tá clipando aqui, mas tá clipando dentro do plugin. Entendeu? Então,
você tem que entender de fluxo de sinal para você perceber que é um fluxo de sinal, para você perceber que o sinal está fluindo, ele pode ser destruído em qualquer parte desse fluxo. Você tem que ter controle de todo esse fluxo de ganho para você não fazer cagada, entendeu? Então, vamos voltar aqui, ó. Então você viu que eu aumentei muito o sinal, ele está comprimindo mais porque daqui do clipe ele vem passar pelos plugins, né? Vou tirar esse ganho absurdo aqui. O mesmo da segunda nos finais de semana. Agora tudo bem, tô com um sinal saudável aqui, entendeu? Beleza, aí para provar que é assim mesmo o fluxo sinal, o que acontece se eu aumentar o volume do fader aqui? Eu vou comprimir mais ou se eu abaixar vai comprimir menos? Vamos ver. O mesmo da segunda nos finais de semana. Que ela toda linda ainda deite na minha. Não muda nada ali a compressão, ela tá seguindo na linha do que estava antes. Por quê? Porque o fader ele vem depois do plugin. Então, o sinal que está no clipe, ele entrou no plugin, comprimiu. Se eu aumentar o volume do sinal no clipe, ele vai comprimir mais. Saiu, foi para o fader. Então, o fader aqui ele não vai mais influenciar na quantidade de compressão, porque ele está pegando o sinal que está saindo aqui, o output. Entendeu? Então, é muito importante você ter essa noção para você não destruir seu sinal em nenhum momento. Uma coisa que muita gente comete de erro, por exemplo, às vezes a pessoa já está aqui com um monte de plugin, tem o CLA 76, tem o 2A, tem o equalizador e tal. A pessoa não percebe que, tipo assim, ela não pode voltar aqui atrás no CLA. Poder ela pode, mas ela tem que ter esse controle, né? Se ela voltar aqui atrás e mexer, isso vai influenciar no nível do sinal que está saindo do plugin, que vai influenciar no nível do sinal que está entrando no plugin da frente. Então, às vezes, no meio da mix, você começa a mexer nos plugins lá atrás e você começa a destruir tudo que você fez. Você começa a cagar com a compressão que você fez, você caga com a equalização que você fez, você clipa dentro de um plugin. Então, é importante você ter controle desse fluxo de sinal para você ter uma boa estrutura de ganho do projeto até você chegar aqui na master, né? Então, é muito importante você ter domínio desse fluxo de sinal. Pessoal, o vídeo está ficando bem longo já. Eu vou deixar para fazer uma parte 2 sobre estrutura de ganho. Então, esse aqui é um vídeo sobre fluxo de sinal dentro da DAW. Tá? E eu já peço aqui que você se inscreva, deixe o like. Isso me motiva a fazer outros vídeos completos, assim, dá um trabalho fazer esses vídeos. Comenta aqui se vocês têm dúvidas, se vocês entenderam sobre fluxo de sinal, para eu fazer uma parte 2 em algum momento, falando só sobre estrutura de ganho. Tá? Então eu vou dividir esse aqui sobre fluxo de sinal e um outro só sobre estrutura de ganho, mas dá para entender já que eles têm tudo a ver isso, né? Já antecipando aí com spoiler, o sinal ele está fluindo sobre todo o projeto, você precisa ter controle dele para você montar uma boa estrutura de ganho, entendeu? Se você quiser me ver mixando uma música do zero, o link está aqui embaixo na descrição. Tá? A música do NL Dopré, que já tem 350 mil plays. Na verdade, está com quase 400 mil plays só no Spotify, eu acho. E eu me gravei mixando ela do zero, mostrando todos os projetos, mostrando todos os processos, montando a estrutura de ganho, fazendo absolutamente tudo. Então eu te convido a assistir o Mixando 01, fechou? Tamo junto.